Todos para um texto sagrado, no capítulo de número 12 e versículo de número 13, do livro profético de Daniel. É um texto conhecido. Vamos refletir nesta palavra sagrada em Daniel, capítulo de número 12, é o último versículo do livro, versículo de número 13. Enquanto você procura no seu exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero mandar um abraço especial para minha esposa, irmã Jaqueline Santana, meu garoto Natanael, que certamente estão ligadinhos no programa Louvor e Palavra, pelo canal no YouTube AD Rio Largo. E você que pode, compartilhe essa live para que outros possam também ouvir esta palavra neste momento. Um abraço também para todos os irmãos ali da congregação do campo que fica no bairro de Asa dos Ventos, muitos também ligadinhos no programa Louvor e Palavra. Queridos, assim está escrito, capítulo 12, versículo de número 13, do livro de Daniel. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Leio novamente. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero trazer-lhes, dentro da vontade de Deus e do tempo que nos foi proposto, uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem que tem como objetivo despertar em você a certeza de que você está no caminho certo. A jornada cristã é um caminho que está nos levando para um destino. E todos os caminhos possuem percalços. O caminho para o trabalho, o caminho para a faculdade, o caminho para uma carreira bem-sucedida, sempre há percalços. Agora mesmo, quando vinha para cá, dei carona a um amado irmão e conversávamos sobre a jornada do seu filho, que é funcionário, servidor público da Caixa Econômica Federal, e ele nos contava o nível de dedicação que o seu filho precisou ter para a aprovação neste concurso público. Percalços, precisou abrir mão de muitas coisas porque ele queria trilhar aquele caminho para chegar àquele destino. E isso é muito importante porque nos deixa claro que caminho pressupõe momentos bons e momentos ruins. E quando se faz necessário a Bíblia dizer para um determinado personagem bíblico, que no caso é o profeta Daniel, vai até o fim, é porque não há dúvidas que a vontade de interromper a caminhada não foi pouca, não foi pequena. Assim como em nós, na nossa caminhada também, existem momentos em que pensamos em parar, porque os percalços do caminho são grandes o suficiente para nos assustar. Mas é importante que os irmãos saibam que vivemos em dias difíceis, dias de grande esfriamento espiritual, dia de muito desamor, dias em que muitos que se dizem cristãos estão desanimados, estão considerando voltar para o Egito, tal qual aqueles homens e mulheres que foram retirados por Deus com braço forte do Egito, e mediante poder e grande glória testemunharam a capacidade do seu Deus. Ainda assim, quando lhes faltava algo, iam até o líder Moisés e diziam: porventura não havia sepulcros no Egito para nos trazerdes para morrer aqui no deserto?
Então desejar voltar, é natural até o momento em que nós não materializamos isso. Por que desejar voltar em algum momento pode ser natural? Porque nós somos humanos, e a nossa estrutura humana, que é tricotômica, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, que é a parte material do nosso ser, ele sente com ímpeto as pressões que esta vida nos impõe. Contudo, a partir do momento que nós, sendo cristãos, paramos, nós estamos dando voz a algo que deve ser combatido, que é a nossa fragilidade humana. Por isso que quando aqueles homens no deserto falaram em voltar e buscaram criar as condições para fazê-lo, não estavam apenas expressando a fraqueza humana, mas estavam materializando esta fraqueza a partir de uma decisão. Por isso que nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, eu quero trazer para você ao menos 3 razões por que não devemos parar. Ao menos 3 razões por que devemos prosseguir nesta caminhada que não é fácil, mas que é necessária, que faz parte da construção da nossa grande recompensa, que Deus, através de Cristo Jesus, nos prometeu dar um dia. Vamos à Bíblia. A primeira razão por que devemos prosseguir, a primeira razão por que não devemos parar, é porque não pertencemos a este mundo. Assim como o povo de Israel não pertencia ao Egito, por isso fora de lá tirado, nós não pertencemos a este mundo. E por não pertencermos a este mundo, não faz sentido nenhum parar, não faz sentido nenhum querer voltar para as antigas práticas, porque estaremos voltando para aquilo que não é nosso, para aquele território que não é nosso por natureza. O mundo é um lugar, é um sistema, é um modus operandi que Deus não é o seu protagonista. Por isso que parar não deve ser uma opção, porque não pertencemos a este mundo. Não pertenço, você não pertence. Mas o que isso significa, presbítero Lineker, na prática? Sabe por que você não pertence a esse mundo? Primeiro, porque esse mundo te odeia. A Bíblia diz, em João capítulo 17, versículo 14, o próprio Cristo disse que o mundo nos rejeita, o mundo nos odeia. Por que parar para voltar para um lugar onde as pessoas nos odeiam? E é verdade, o mundo nos odeia, e há uma tentativa nua e crua sendo desenhada nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, de demonizar as coisas espirituais, as coisas de Deus. Para que os irmãos tenham ideia, hoje mesmo, de manhã, eu lia uma reportagem, uma das colunas do site UOL, chamada Universa, e nesta coluna tinha uma reportagem que falava o preconceito racial nas igrejas, um tema válido. Não deve haver preconceito racial em nenhum lugar. O tema me atraiu e eu fui li toda a matéria, e das mais variadas formas, deu para perceber nas entrelinhas daquele texto, uma tentativa de tomar a parte pelo todo, de colocar que todos na igreja são preconceituosos, porque de colocar a igreja como um espaço de fanatismo e que cultiva o racismo, o que é mentira. Sabe por quê? Porque se tem um lugar acolhedor que eu conheço, se chama igreja, porque a igreja é um lugar aonde o ex-prostituto, o ex-bêbado, alcoólatra, usuário de droga é recebido, transformado por Deus, reaceito na comunidade e é visto como alguém transformado. E não é regra que digam a ele que ele não presta. Pode ser até que alguém revestido de uma falsa cristandade o faça, mas a igreja do Senhor é um lugar em que se cultiva o amor e a harmonia como padrão bíblico. Aleluia!
Por isso, nós não devemos considerar nenhum momento da nossa vida voltar para o mundo, porque o mundo nos condena. O mundo diz que nós somos rejeitados por este mundo. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo de número 4, versículo de número 13 da sua primeira carta aos Coríntios, que somos considerados lixo do mundo, escórias do mundo. O mundo não nos respeita, querem a todo custo nos tirar de cena, mas sabe por que não conseguem? Porque sobre nós está o poder de Deus, e contra uma igreja forte e poderosa, Satanás não tem poder algum. Por isso nós estamos aqui firmes e fortes, a Igreja Assembleia de Deus, a título de exemplo, completando 110 anos em uma nação que até hoje é a maior nação católica do mundo, que lá nos idos dos anos 30, aqui em Bebedouro, o filho do pastor Otto Nelson, missionário fundador da Assembleia de Deus em Alagoas, precisou enterrar seu filho e foi proibido pelo padre da região do Bebedouro. Porém, o delegado da polícia civil entrou no circuito e autorizou o enterro. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Glória a Deus. Não devemos voltar. Sabe por quê? Não devemos parar, porque não pertencemos a este mundo. Sabe por que não pertencemos a este mundo? Porque o nosso caráter foi transformado. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Quando Jesus nos comprou com o seu sangue, disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, que nós nos tornamos novas criaturas. E uma vez novas criaturas, as práticas do homem antigo não estão em nós. Capítulo de número 5, versículo de número 17 de 2 Coríntios diz: assim que, se alguém estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E o 18 dirá: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não podemos voltar, porque o mundo não nos aceita, e ainda que nos aceitasse, o mundo é um lugar de fingimento, de superficialidade. É um mundo, é um sistema. Quando eu falo mundo, não estou falando do planeta, porque estamos inseridos nele tanto quanto os demais, mas eu falo de sistema em que Deus é rejeitado, é visto como desnecessário. Isso é tão verdadeiro que no século XIX, no auge da primeira revolução industrial, filósofos chegaram a declarar abertamente nas suas obras que Deus está morto, que Deus não era mais necessário. Um outro de nacionalidade alemã, chamado Ludwig Feuerbach, ele chegou a dizer que Deus não criou o homem, mas foi o homem quem criou Deus, a sua imagem e semelhança. Havia um escárnio generalizado acerca do grande Criador, representando claramente que o homem mundano tem rejeitado a Deus. Por que voltar para um lugar onde Deus não tem lugar no coração dos homens? Não pertencemos a este mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero ler para os irmãos Romanos capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo nos recomenda que não devemos nos conformar com o mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para mim, meu irmão, você que está em casa. Eu não te conheço, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quais são as motivações desse desejo no seu coração de voltar. Pode talvez ser o fato de que quando você era do mundo você tinha tudo e agora perdeu. Mas por que você tinha tudo? Talvez você tinha de uma maneira ilícita. Talvez você conquistava as coisas por caminhos escabrosos. E depois que você se converteu, você abandonou isso. Então é natural que muitas coisas tenham mudado. Mas lembre-se, perder para ganhar é um lema que um cristão autêntico precisa considerar.
Muitas vezes, ao aceitarmos Jesus, perdemos aquelas amizades que, entre aspas, nos faziam tão bem. Aqueles amigos da bebedeira que contavam piadas e nós ríamos, era tão bom aos olhos dos nossos sentidos. Perdemos aquelas pessoas que estavam sempre à disposição para os nossos flertes carnais. Mas acontece que quando aceitamos Jesus, essas pessoas nos rejeitaram. E é interessante perceber que muitos consideram isso muito difícil, ser rejeitado, porque talvez não entendem ainda que ser rejeitado para ser aceito na eternidade é um preço muito digno a ser pago. Ser rejeitado pelo mundo para ser aceito por Deus é um preço que não só vale a pena, como deve ser pago todos os dias. Sabe por quê? Porque não adianta termos a simpatia do mundo e não termos crédito nos céus. Tem muita gente querendo voltar porque não conhece o verdadeiro prazer que é estar na presença de Deus. Mas eu pergunto a um crente genuíno que sabe que não tem caminho melhor do que aquele que é guiado pelo Senhor: como é prazeroso estar na presença de Deus. Aleluia! Você não pertence a esse mundo, irmão. Você não pertence a esse mundo, irmãs. Vocês não pertencem a esse mundo, jovens. Não voltem. Pare de querer voltar. Não inveje o pecador. Ah, presbítero, eu já vi tantos pecadores fazerem coisas erradas, mas a vida deles é aparentemente feliz. Tudo dá certo para eles, presbítero, mas para mim não. Tudo dá certo para eles, não tem consequências as atitudes deles. Deixa eu te dizer, meu irmão, Asaf teve essa mesma sensação, este mesmo questionamento no Salmo de número 73. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha o que diz Asaf: pois quanto a mim, os meus pés quase que desviaram, pouco faltou para escorregarem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outrora gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e sua língua percorre toda a terra. No 11 diz assim: dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? E o versículo 12 diz assim: eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Asaf aqui, meus irmãos, estava admitindo que, assim como muitos hoje, tinha inveja da aparente prosperidade dos ímpios, da aparente felicidade dos ímpios, da aparente satisfação dos pecadores. Mas lá na frente ele vai perceber o seguinte, que quando pensava em compreender isso, versículo 16, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Não adianta ter tudo aqui e não ter nada lá. Não adianta ser aparentemente feliz aqui, quando está na frente dos amigos, em evidência diante dos cliques das câmeras, mas no quarto, na solidão da escuridão da noite, sentir uma amargura profunda. Não adianta se sentir uma pessoa importante, mas quando está sozinho, se sentir vazio e
sem sentido. Olha, deixa eu te dizer, o número de suicídio entre pessoas ricas e aparentemente felizes diante dos cliques é altíssimo. Sabe por quê? Porque o que temos não pode nos preencher. O que pode nos preencher é o que Deus nos dá, é uma alegria que vem do céu. Sabe por que você deve continuar, meu irmão? Porque você tem o que o mundo não tem. Pare de pensar em parar, pare de voltar a pensar que não tem ninguém, que ninguém se importa com você. Não é verdade, Deus se importa com você. Você tem uma igreja que ora por você, você tem pessoas que talvez nem te conheçam, mas estão intercedendo por você, e cedo ou tarde Deus vai mudar o teu cativeiro e a tua vida vai melhorar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Vamos adiante. Essa é a primeira razão porque devemos prosseguir. Devemos prosseguir porque este mundo não é nosso, nós não pertencemos a ele. Segunda razão porque devemos prosseguir, porque temos uma promessa de morada eterna. Quantos acreditam nisso? Você acredita nisso? Diga um amém, digite um amém aí no chat. Olha, deixa eu te dizer, a juventude dos nossos rostos, ou rostos, como queiram, ela vai embora. Ontem eu era um menino de 15 anos, hoje já estou com 34. E esse ato de tempo entre 15 e 34 são 19 anos. Passou-se, melhor dizendo, muito rápido. Pelo menos na minha percepção. Claro que o tempo é o mesmo, a passagem do tempo é padrão, mas a percepção dessa passagem varia de pessoa para pessoa. Um dia somos jovens, no outro já estamos sentindo o peso da idade. Num dia somos jovens, no outro já estamos sofrendo as argúrias das enfermidades que nos tiram o vigor de outrora. Um dia estamos nos alegrando com pessoas amigas, no outro estamos chorando a sua morte. A vida, ela é linear. Conforme as aulas de biologia que você tinha lá no ensino fundamental, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos. Essa é a linha da vida. Se nós enxergarmos a vida por esse ângulo, qual é o sentido que ela tem? Olhe para mim. Qual é o sentido de acordar todos os dias, pegar o ônibus cheio, ou pegar o seu carro e dirigir num trânsito insuportável, ou mesmo pegar o trem no horário de pico ao amanhecer e ir se espremendo para chegar no seu trabalho, trabalhar fazendo o que você talvez não goste de fazer, para ganhar um salário que você sabe que não é digno no sentido da proporção do esforço que você faz. Você talvez pense que deveria ganhar mais, e de fato você deveria. E você trabalha o mês inteiro e ganha aquele salário para comprar comida, praticamente. A alimentação está muito cara. Você compra comida para ter energia para trabalhar. Para trabalhar, para comprar comida, para ter energia para trabalhar. Se a gente olhar a vida por esse ângulo, ela vai parecer cinza e sem sentido. Nós criamos os nossos filhos, damos todo o carinho, toda a educação para que quando eles sejam adultos, tomem decisões razoáveis, sejam pessoas razoáveis. Mas muitas vezes trilham caminhos totalmente opostos àqueles que por eles ou para eles foram ensinados. Se a gente olhar a vida dessa maneira, ela vai parecer sem sentido, considerando que no auge da alegria de uma pessoa, ela pode perder a vida. Porque somos frágeis, um acidente de carro, um escorregão no banheiro,
uma bala perdida, um assalto, qualquer coisa pode tirar a nossa vida. O que eu quero dizer é que se todo o sentido da nossa existência estiver nesse espaço de tempo entre nosso nascimento e morte, nós somos miseráveis, porque tudo que existe aqui tem um valor temporal. Observe uma criança, quando você dá para ela um brinquedo novo, ela se alegra. Eu digo isso porque quando eu trago um presente para o meu filho, ele se alegra, brinca por algumas horas e depois abandona. A gente acha que isso é típico de criança, mas não é. Nós adultos fazemos a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Quando você compra um carro novo, você toda semana dá aquele grau nele, lava, encera, aspira, passa o pretinho no pneu, deixa ele cheiroso. Mas com o tempo, isso vai perdendo o mesmo valor. E vai chegar um momento que você vai lavar o carro de vez em quando e nem vai ter coragem mais, vai mandar lavar no lava-jato. A vida, ela é assim. As coisas materiais, elas dão sentido, mas logo esse sentido vai. Você nunca perguntou qual é o sentido da vida de uma pessoa que tem tudo, que não precisa conquistar nada? De alguma forma, qualquer maneira de olharmos a vida humana, única e exclusivamente, pelo viés da naturalidade, nós vamos decair no pensamento de Salomão no livro de Eclesiastes, que é um livro canônico expressando um pensamento humano filosófico. O rei Salomão já começa o livro dizendo assim, versículo de número 2: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E olha o que ele diz no versículo de número 3: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. E no versículo 4 ele insiste: uma geração vai e outra vem, mas a terra sempre permanece. Outro dia eu ouvi um doutor falando, um doutor em arqueologia, doutor Rodrigo Silva, um homem de elevada eloquência entre os acadêmicos cristãos, e ele diz o seguinte: depois que a gente passa dos 40 anos, a gente começa a ver aquelas pessoas que eram maduras na nossa infância morrerem. Eu estou com 34, mas eu já começo a experimentar isso. Vários baluartes da minha adolescência, obreiros, mulheres e homens, com os quais eu me relacionava quando era adolescente, dos quais eu ouvia as boas histórias, já partiram para o Senhor. Antes mesmo desse período de pandemia, muitos já tinham sido recolhidos por Deus. Quando nós vamos ficando mais maduros, velórios deixam de ser exceção e começam a se tornar regras na nossa vida. Quando eu estava em Lourenço mesmo, eu acredito que eu fiz cerca de 10 velórios. Muitos irmãos partiram para a eternidade, e eu tive ao mesmo tempo a honra de dar ali, de acompanhar aquela despedida, e o peso, a grande responsabilidade de dar as palavras de conforto que precisavam ouvir naquele momento, guiado pelo Espírito Santo. Então, esse mundo não nos tem nada a oferecer. Sabe por que não devemos voltar, não devemos parar e devemos prosseguir? Porque temos uma morada eterna. Aqui tudo passa, aqui é tudo vaidade, a beleza acaba, a riqueza perde o sentido. Olha, o sexo, que é uma coisa pelo qual essa juventude toda busca independência, lá na frente perde o seu interesse, porque até o vigor físico falta para o sexo. Sabe o que isso significa? Nada neste mundo consegue dar sentido para a vida do homem em plenitude, somente Deus. Por isso que, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 1, versículos 12 e 13, ele diz assim, meus irmãos, Colossenses, capítulo de número 1, versículos 12 e 13, eu quero ler aqui na Bíblia, porque a Bíblia fala por si mesma. Colossenses, capítulo de número 1, versículos 12 e 13, Paulo diz assim, olha só: dando graças ao Pai,
Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino dos céus. Oh glória! Sabe o que isso significa? Que nós não devemos viver em função do aqui. Nós devemos viver olhando para o céu, vivendo pensando no céu. Temos que trabalhar, estudar, dar uma vida digna aos nossos filhos? Temos sim. Fazer concurso, estudar para passar? Temos sim. Mas nada disso deve ser superior ao desejo de morar no céu. Se você quer morar no céu e não vai parar por isso, aonde você estiver, levante a sua mão e glorifique a esse Jesus que disse no capítulo de número 14 do Evangelho de São João. Jesus disse aqui: não se turbe, não se preocupe, não se angustiem o coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem disse isso não foi Buda, não foi Maomé, não foi Krishna, não foi Zoroastro, foi Jesus, foi Jesus. E eu nunca vi uma promessa de Jesus cair por terra. Eu nunca vi uma promessa de Jesus cair por terra. Você viu? Você viu, irmã? Você viu, cantora? Você viu, jovem? Você viu, jovem? Eu nunca vi uma promessa de Jesus cair por terra. E se Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. Aleluia. Devemos ficar como a noiva do capítulo de número 8, versículo 14 de Cantares de Salomão. Precisamos desejar a vinda do noivo. Aleluia. Vem depressa, amado meu. Vem depressa, amado meu, diz a noiva no capítulo de número 8, versículo de número 14 do livro de Cantares de Salomão. E o noivo dirá o que está escrito no capítulo de número 3, versículo de número 20 de Apocalipse: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Versículo de número 11, corrigindo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A noiva diz: vem depressa, amado meu. O noivo diz: eis que venho sem demora. A noiva diz: vem Jesus. E ele diz: eis que venho sem demora. Mas por que não veio ainda Jesus? É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E enquanto Ele não regressou, temos que trazer pessoas para o reino, para também poderem casar com o grande noivo naquele dia. Aleluia! Glória a Deus! Temos promessa de morar no céu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se vivemos no mundo, temos que viver com cautela, com atenção e vigilância. Não podemos amar o mundo, disse João, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 3, versículo 15, se não me ocorre o esquecimento. Capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o 16 dirá: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o 17 dirá: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só quem vai morar no céu vibra de alegria onde está, porque esse dia está próximo, meus irmãos. Nunca foi tão verdadeira a realidade da vinda de Jesus. O mundo está com as condições ideais para o surgimento do anticristo. O mundo está um caos.
Já morreram mais de 3 milhões de pessoas decorrentes ao coronavírus. Os países ricos começam a controlar as suas pandemias, mas volta e meia vem algumas pequenas ondas. Os países pobres como o Brasil, pobres não necessariamente emergentes, talvez seja o termo correto, e os países pobres como os africanos, ainda não conseguiram controlar as suas crises sanitárias. Nós temos um cenário perfeito para o surgimento de um salvador da pátria. O mundo precisa de um líder mundial aos olhos de muitas nações. Terreno perfeito para o surgimento do anticristo. Vivemos num mundo globalizado, um mundo com 7,8 bilhões de habitantes, que segundo o relatório do Greenpeace, em 2018 entrou no que chamaríamos de cheque especial da natureza. Em 2018, precisamente no mês de agosto daquele ano, a população mundial começou a consumir mais do que o mundo é capaz de renovar. Ou seja, em tese já estamos consumindo mais do planeta do que ele é capaz de oferecer. As reservas de petróleo, de gás, estão sendo extraídas em ritmos aceleradíssimos para manter o consumo mundial, a demanda mundial. Cidades como uma cidade russa chamada Berezdenik, que está praticamente uma cidade fantasma por um problema muito similar ao que aconteceu aqui no bairro do Pinheiro e adjacências. Devido à escavação de minérios, a cidade, ela criou enormes buracos com quilômetros de diâmetro. E a cidade foi praticamente toda evacuada e refundada em outra região. Mais ou menos o que está acontecendo aqui com o Pinheiro, no estado mais avançado lá na Rússia, e aqui ainda em uma fase inicial. O homem tem poluído o planeta de uma maneira aceleradíssima, e vocês devem entender que nada do que é lançado em algum lugar do planeta sai do planeta, vai ficar acumulado em algum lugar. Existe uma região no Pacífico, à altura do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Se você olhar para o mapa à esquerda, que é formado, são águas oceânicas cobertas de plástico. E segundo especialistas, essa região corresponde a uma área do tamanho do estado de Minas Gerais. Se você olhar para o mapa do Brasil, o estado de Minas Gerais é o terceiro maior, só não é maior que o Pará e o Amazonas. Imagine todo o território de Minas Gerais coberto de plástico. Esse lugar existe. É um lugar que é chamado de convergências marítimas. Ou seja, os ventos convergem para aquele lugar e levam através dos mares aquele lixo, e ele se acumula naquela determinada região. O mundo está cada vez mais poluído, demonstrando que em algum momento um caos será estabelecido e alguém aparecerá como sendo a solução. Os irmãos conhecem a história. O que eu quero dizer com esse adendo é que esse mundo não tem mais nada o que oferecer. Somente quando ele for transformado por ocasião do milênio, mas até lá é só decadência. O Brasil tem desmatado a sua Amazônia em velocidades recordes. A Mata Atlântica já está praticamente extinta. Muitas praias brasileiras já estão impróprias para o banho. A água potável de muitos lugares, mesmo a subterrânea, já está sob ameaça. Existe uma cidade também nos Estados Unidos que ela passou por um processo chamado vulgarmente de tigelamento. Os fazendeiros da região extraíram tanta água do subsolo,
tanta água do subsolo que o solo compactou. E a cidade ela afundou 3,5 metros. Uma cidade toda do interior, ela afundou 3,5 metros, porque os fazendeiros, em períodos de seca, extraíram sem limites as águas do subterrâneo, e não deu tempo, porque não chovia, de recompor. E a cidade está afundando. O que isso implica? A cidade agora precisa instalar todo um projeto anti-enchente, e a estrutura de vários prédios está danificada, porque imagine 3,5 metros chão adentro, solo adentro, o solo compactando. A gente liga a TV, a gente lê um jornal na internet, a gente ouve um programa de rádio. São tragédias e mais tragédias. Muitos animais estão em extinção. Talvez as nossas próximas gerações, se Jesus não voltar, só vai saber o que é um leão, um elefante, uma girafa através de fotos e documentários. Talvez não consigam conviver em um mundo em que esses animais existam, porque o homem tem caçado, tem matado, tem destruído aquilo que Deus fez, demonstrando claramente um possível caos futuro que vai exigir o surgimento de uma liderança mundial, papel que o anticristo exercerá. E sabe o que nós devemos fazer e ser? Devemos viver como se Jesus fosse voltar agora. E eu digo fosse, mas é apenas expressão, porque Ele pode voltar agora. Nós devemos viver como se Jesus voltasse agora. Nós devemos esperar Jesus agora. Nós devemos saber que esse corpo, talvez já envelhecido pelo tempo, vai ser transformado. Eu vi domingo aqui no batismo, quando o pastor batizou uma senhora cadeirante, uma mulher já de avançada idade, e disse: lá no céu a senhora vai ser transformada. E ele até brincou, disse: a senhora vai ser uma mocinha. Eu vi outro dia o pastor Abraão de Almeida fazendo uma fala muito similar, no sentido de que quando formos transformados, toda essa dor, todo esse peso da matéria vai ser retirado de nós, e nós viveremos para sempre em um plano superior, onde não dependeremos de comida, de bebida, onde não precisamos ingerir calorias para poder viver, aonde seremos perfeitos. Diga: perfeito. Aleluia. E já para encerrar, meus irmãos, a terceira razão por que devemos prosseguir é porque nós temos um protetor neste mundo. Você não está sozinho, você tem um protetor, você tem companhia. O mundo pode te considerar e me considerar lixo, mas você tem companhia, você tem proteção. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se você é servo de quem venceu o mundo, o que é que você está temendo? Deus está no controle das adversidades. Salmo 46, versículo 1. O que é que diz o Salmo de número 46, versículo 1? Deus está no controle das adversidades. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus nos faz viver em segurança. Salmo de número 4, versículo de número 8, diz assim: meus irmãos, em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Ei, crente, você não está sozinho, você não vai morrer nesse deserto. Para de olhar para trás, para de sonhar com aquilo que você comia no Egito. Para, isso não é bom. Você está caminhando para frente, vem aqui a acolá dificuldades, mas o fim é um lugar de glória. Aleluia. E eu digo mais: a vereda do justo é como a aurora, diz o capítulo de número 4, versículos de número 18 e 19, no livro de Provérbios, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Ei, você está aqui, olha, no caminho. Ali tem uma dificuldade, ali tem outra, você vai se desviando dela, mas cada vez mais que você trilha, o seu dia vai ficando mais claro. Você pode até nesse caminho passar pelo vale da sombra e da morte, mas o mesmo salmista vai dizer no Salmo de número 23, conhecidíssimo ainda, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, crente, para de temer, você tem razões para continuar. Aleluia. E para encerrar agora, meus irmãos, eu vos digo, este mundo está cada vez pior e é tempo de avançarmos. É tempo de ganharmos os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos vizinhos para Jesus. É tempo de anunciarmos o Evangelho. E nunca não foi tempo, presbítero? Não, nunca não foi tempo, sempre foi tempo. É tempo de pregar ao amanhecer, ao entardecer, ao pôr do sol, durante a noite, na madrugada. Eu me recordo das muitas vezes quando era mancebo, que com os amigos lá em Morada dos Palmares, íamos, melhor dizendo, evangelizar de madrugada. Ah, que coisa boa. Ah, muitas foram as vezes que jogaram o folheto nos meus peitos e disseram: se eu quisesse papel higiênico eu comprava. Muitas foram as vezes que bateram as portas nas nossas caras, mas uma coisa é certa, valeu a pena, é tempo de anunciarmos o Evangelho, porque este mundo está caótico e nós devemos marchar, avançar na direção do céu. Aleluia. Por isso que agora, com a permissão nosso amigo Diácono Góes, queremos fazer o convite. Eu quero perguntar: onde está aí no seu lar, aonde está a primeira pessoa que quer se render para Jesus? Me digam aí, bons rapazes, quando surgirem. Se você quer aceitar a Jesus e avançar na direção do céu, diga aí: eu aceito. Deixa eu ter o prazer de orar por sua vida. Olha, deixa eu te dizer, não vale a pena. Não vale a pena voltar para trás. Não vale a pena desistir. Eu nunca vi alguém que desistiu se orgulhar de ter desistido. Deixa eu te dizer, é tempo de avançar. Ah, presbítero, eu parei no caminho, eu não tenho forças. Olha, estende tua mão aí que a gente estende a nossa aqui. Deixa eu te ajudar. Jesus quer mudar a tua vida. Venha para Cristo, aceite Jesus. É tempo de mudança. Esse mundo não tem o que oferecer. Nunca se consumiu tanta droga, nunca se matou tanta gente. O Brasil, um dos países mais violentos deste mundo, tem um número de homicídio altíssimo, enquanto que os países desenvolvidos têm muito pouco, mas ainda assim outros problemas afetam aqueles países mais desenvolvidos. O mundo está um caos. Se a gente enxergar o mundo pelos olhos da mídia, às vezes parece que não em dados lugares, mas está sim. A sociedade está abandonando Deus. Na Europa, lugares que antes serviam para pregar o Evangelho, hoje são centros de entretenimento. Isso significa que é tempo de avançarmos. A igreja não pode parar. Por isso que eu vou fazer uma oração encerrando